Oi, meu nome é Daniela, eu sou do sétimo período de letras da FAI Centro Universitário e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que é, na verdade, um trabalho da matéria de crítica literária. E neste vídeo, hoje eu vou falar sobre a obra literária do Milan Kundera, que se chama A Insustentável Leveza do Ser, que ela foi publicada em 1984, com uma visão teórica dessa obra na obra Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, que foi escrita pelo Humberto Eco. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de leitor. Então, na obra do Humberto Eco, ele descreve qual seria o autor modelo, o leitor modelo, e ele diz que esse leitor modelo ele teria dois níveis. Então, o leitor modelo de primeiro nível é aquele leitor que lê com o intuito de chegar ao final da obra. Então, ele pega um livro, vai lendo para saber o que aconteceu e ponto. Então, ele seria essa coisa mais de carne e osso, uma coisa mais física, uma coisa sem muito devaneios. É aquela coisa, lê o livro, acabou e pronto. E o leitor modelo de segundo nível seria aquele leitor que, além de fazer a leitura da obra literária, ele, ele, ele vai seguindo as pistas que o autor deixou. Então o Milan Kundera disse tal coisa, ele se baseou em tal filósofo em tal momento. Então, esse leitor, ele vai em busca de mais informações, ele vai pesquisar sobre este filósofo, então ele vai retomar um conteúdo que ele já sabia sobre este filósofo, ele vai entrar mesmo na narrativa, vai observar todas as pistas, todas as coisas que o autor deixou para que haja um melhor aproveitamento desta obra literária. E então, segundo Humberto Eco, na obra Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, existem duas maneiras de fazer uma leitura de uma obra, que seria uma leitura de uma obra é comparado a um passeio por um bosque. A primeira maneira é percorrer o bosque de maneira a chegar mais rápido no seu objetivo. Então, digamos lá, eu preciso chegar na casa da minha tia e eu vou passar no bosque e vou passar rápido porque eu só quero saber de ir para casa da minha tia. Então, esta maneira de fazer a leitura é feito apenas em uma leitura da obra e ele se preocupa mais com o final do livro. Então, assim como o leitor modelo de primeiro nível, ele faz a leitura dessa primeira maneira. E a segunda maneira é estudar os bosques. Ele estuda as possibilidades dos caminhos que há nesse bosque. Então, se eu for pelo caminho da direita, eu vou chegar mais cedo. Porém, esse caminho é mais perigoso. Se eu for pelo caminho da esquerda, é um caminho mais fácil. Porém, ele leva um pouco mais de tempo. Então, ele vai estudar as possibilidades que existem dentro deste bosque e desta obra, né? Porque estamos comparando o bosque com uma obra literária. Então, ele vai fazer mais de uma leitura daquela obra, ele vai deixar com que o autor guie ele vai estudar aquilo, vai levar de uma maneira diferente do leitor que faz a leitura da primeira maneira. E na obra do Humberto Eco, ele fala muito sobre os passeios inferenciais. O que são esses passeios inferenciais? Os passeios inferenciais são quando a pessoa o leitor sai daquela linearidade do livro, sai da história que o autor está passando pra gente, que o narrador está contando, e vai fazer relações daquilo que a gente está lendo com alguma coisa que a gente já viveu na nossa vida, com uma situação que alguém nos contou. Então, ele vai fazer links, digamos assim, com a vida real. Ele vai trazer aquela coisa que está no livro para a vida real. Para mim, durante a leitura dessa obra do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, eu fiz a primeira passeio inferencial que eu fiz foi no momento que ele, no início do livro, fala que existem sempre duas forças, digamos assim, dois polos distintos.
Então tem o quente, o frio, tem o feio e o belo. Então cada um deles vai ser um bom e um ruim. E eu, pensando um pouco sobre isso, ele diz que não consegue comparar a leveza com o peso, né? O leve com o pesado. Ele não consegue definir qual é o bom, qual é o ruim. Então, neste momento, eu fiz um passeio inferencial que eu busquei o símbolo do tal na minha mente. Para quem não conhece a nomenclatura, ou enfim, não conhece esse símbolo, é um símbolo bem conhecido, na verdade, que ele é um círculo dividido ao meio com uma curvinha e tem uma metade preta e uma metade branca. Na metade preta tem uma circunferência branca e na metade branca tem uma circunferência preta. E esse símbolo ele simboliza a harmonia, ele simboliza um pouco do equilíbrio. E eu levei em consideração que a harmonia, o equilíbrio, não é uma coisa fixa. Então não tem um equilíbrio fixo. É como se ele estivesse em uma balança. E às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro. Então eu acho que a leveza e o peso, eles estão nessa balança. Então, em algum momento, o peso vai ser uma coisa mais digna, uma coisa mais forte, e em outros momentos a leveza também vai ser necessária, porque é uma coisa que nós, os seres humanos, precisamos de um pouco de leveza. Ninguém aguenta, ninguém quer viver uma vida com apenas coisas tristes, com peso, com sofrimento, e ninguém também amadurece a partir de uma vida com muita leveza, muito fácil assim de levar, com muita facilidade. E o segundo passeio inferencial que eu fiz foi no momento que eu me deparei com a história do Thomas e da Teresa. Eu comparei muito a história, o romance deles, né, o relacionamento, com o relacionamento do meu avô e da minha avó paternos. Então, não é sobre a história dos personagens, né? A Teresa veio de tal lugar, o Thomas de tal lugar. É sobre o relacionamento deles. Porque o meu avô, por parte de pai, ele vivia também uma vida de aventuras, ele tinha amantes, etc. E a minha avó era uma pessoa que acreditava no casamento, que era fiel ao meu avô. E em alguns momentos a gente descobria, então ela tinha conhecimento também dessas aventuras, digamos assim, do meu avô, e hoje em dia os dois são falecidos, mas a gente sabe que meu avô teve filho fora do casamento, a gente conhece os filhos, são pessoas ótimas, mas enfim, esse relacionamento me lembrou um pouco do relacionamento que meu avô tinha com a minha avó. O terceiro passeio inferencial que eu fiz foi quando o cachorro, o Karenine, ele pula na cama da Teresa e do Thomas, depois do despertador tocar. E a Teresa fica observando aquilo, porque o Karenine, ele tá tão feliz, tão disposto, tão alegre, tão enérgico. E ela fica só pensando, tipo, meu, eu queria ficar mais um pouco deitada aqui, né? Tava tão bom. Enfim. E eu trouxe isso pra minha realidade porque a gente tem dois tipos de pessoa, né? Aquela que acorda cedo, enérgica, tipo, eu vou fazer exercício, vou fazer nossa, hoje vai ser um dia ótimo, perfeito. Acorda no pique mesmo, alegre e contando piada, enfim, querendo conversar com alguém. E temos o tipo de pessoa que acorda de um jeito mais introvertido, querendo ficar mais na dele, só tomar um cafezinho, ficar ali no canto, até pelo menos ali umas 10 horas, meio-dia, pra gente recuperar, né? E eu, no caso, sou o tipo dessa segunda descrição, que eu não gosto muito de conversar quando eu acabei de acordar. E a Teresa seria também parecida comigo nesse quesito, digamos assim. Então, foi uma coisa que eu trouxe pra minha realidade. E agora, assim, caminhando para o final do vídeo, eu queria falar de que maneira a ficção, a vida, a história estão relacionadas. A partir do que o Umberto Eco diz e também na obra do Milan Kundera. Então, o que seria esse relacionamento? Seria a Daniela. Aconteceu uma coisa na vida da Daniela no ano de 2017. Foi traumático, foi uma coisa que não foi boa de ser vivida. E eu observo isso hoje, de 2020, no futuro desse acontecimento. Quando a ficção invade a minha vida, quando eu leio alguma coisa que eu me identifico, por exemplo, eu falo, nossa, essa situação muito parecida com a situação que eu passei em 2017,
E eu tenho essa consciência, e eu sei que eu estou no futuro, digamos assim, dessa situação. Então, você consegue entrelaçar essas três coisas. Você entrelaça a sua história, o futuro, você sabe já como que a história influenciou a sua vida, como essa situação influenciou a sua vida, e faz relação com a ficção, história e vida. Então, é esse triângulo ali. E agora, relacionando um pouco com a obra do Milan Kundera, a gente pode observar que os fatos ocorridos na vida do Thomas acabaram influenciando o relacionamento dele com a Teresa, e os fatos ocorridos com a Teresa em relação à mãe dela, a criação que ela teve, os problemas que ela passou antes de conhecer o Thomas, também influenciaram no relacionamento dos dois. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho demais, porém, é isso aí.